Olá, boa noite. Boa noite. Hoje teve sessão nas turmas do Supremo. E na segunda turma, os ministros começaram a julgar a senadora Gleisi Hoffmann e o ex-ministro Paulo Bernardo. A repórter Carla Lucena, ao vivo, tem as informações pra gente. Boa noite, Carla. Olá, Érica. Boa noite para você, boa noite a todos. A ação penal contra a senadora Gleisi Hoffmann, o marido e ex-ministro Paulo Bernardo e também um terceiro réu, o empresário Ernesto Kugler, foi aceita pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal em setembro de 2016. Eles são acusados de recebimento de vantagens indevidas em um esquema de corrupção envolvendo a Petrobras. A ação penal contra a senadora e os outros réus começou na tarde de hoje. Vamos acompanhar na reportagem. Na denúncia, a Procuradoria-Geral da República alega que a senadora Gleisi Hoffmann teria recebido R$1 milhão de propina para a campanha ao Senado de 2010. Segundo o representante da PGR, o montante fazia parte de recursos desviados do esquema de corrupção na Petrobras, revelado pela Operação Lava Jato. Também indicou que o dinheiro foi entregue em espécie em 4 parcelas e levado de carro de São Paulo para Curitiba. E enquanto parlamentar, líder do Partido dos Trabalhadores, do qual hoje é presidente do Partido dos Trabalhadores, a senadora Gleisi Hoffmann devia ter estancado a sangria que ocorria na Petrobras. Paulo Bernardo, marido de Gleisi e ex-ministro do Planejamento, também é réu nessa ação penal. Segundo a acusação, ele foi o responsável por negociar a propina com o empresário Ernesto Kugler, o terceiro réu nesse caso. A Procuradoria pediu a condenação dos réus pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro e também a perda do mandato para parlamentar e atual presidente do Partido dos Trabalhadores. Paulo Roberto Costa afirmou que Paulo Bernardo era um dos poucos ministros que sabia que Alberto Youssef era seu operador. Em outras palavras, Paulo Bernardo sabia que o dinheiro que lhe seria entregue para a campanha ao Senado de sua mulher Gleisi Hoffmann vinha de ilícitos da Petrobras. O que se tem nestes autos é uma flagrante e escancarada mercancia da fidelidade de agentes públicos de alto escalão, repita-se, um então diretor da Petrobras, um então ministro de Estado e uma candidata posteriormente eleita ao Senado da República. O advogado da Petrobras, assistente de acusação, solicitou que os réus devolvam à estatal o valor de R$1 milhão corrigido para ressarcir os danos causados. Pelo narrado na acusação e aqui exposto de forma clara pela Procuradoria da República, trata-se nesses autos de mais um capítulo desse complexo sistema criminoso. Hoje julga-se se mais um membro da classe política, detentor de foro perante essa Corte Suprema, efetivamente participou de atos que causaram prejuízos à Petrobras. A defesa da senadora pediu a absolvição e argumentou que a acusação se baseou apenas em depoimentos de delatores que apresentaram falas divergentes sem credibilidade. Negou ainda ilegalidade na doação eleitoral de R$500 mil feita pela empreiteira UTC. A tentativa de enquadramento das condutas que a PGR acredita que existiram no presente caso e que eu já demonstrei, entendo eu, que não existiram, no delito de lavagem de dinheiro também não pode ser tolerada. Vai na contramão do que vem entendendo este egrégio tribunal desde o julgamento da ação penal 470, no sentido de que o recebimento de valores em espécie, ainda que por terceiros, não pode gerar um outro fato penalmente relevante sob pena de dupla responsabilização pelo mesmo fato. E após a manifestação da defesa da senadora, falaram ainda os advogados de Paulo Bernardo e também o advogado do empresário. O julgamento dessa ação penal ainda não foi finalizado, segue na segunda turma. Neste momento está no intervalo e vai ser retomado com o voto do relator da ação penal, o ministro Edson Fachin. Ele vai votar se absolve ou não os réus. Em seguida, vota o revisor da ação penal, o ministro Celso de Mello, e para depois se manifestarem os demais integrantes da segunda turma, ministros Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Expectativa, então, que o julgamento siga ainda nesta terça-feira.
E amanhã é dia de sessão plenária aqui no Supremo Tribunal Federal. Quem está aqui comigo é a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. Karina, amanhã teremos duas sessões, uma logo pela manhã, uma sessão extraordinária, em seguida a sessão ordinária à tarde. Qual o destaque da pauta de julgamento amanhã? Trabalhos intensos aqui no Supremo essa semana com essa extraordinária. E para amanhã de manhã eu destacaria dois processos. Um primeiro deles, um recurso contra uma decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em 2011, em que os ministros decidiram que uma lei do Estado de Minas Gerais fere a Constituição, seria inconstitucional, justamente por prever a possibilidade de pagamento para os juízes de paz de uma remuneração decorrente das custas do processo de habilitação de casamento. Os ministros declararam a inconstitucionalidade da norma e amanhã devem se debruçar sobre um recurso do governador do estado que pede a modulação dos efeitos dessa decisão, ou seja, que se diga a partir de que momento essa decisão passa efetivamente a valer, essa inconstitucionalidade da lei, já que há decisões proferidas há mais de 20 anos e em razão do princípio da segurança jurídica, essa seria a melhor decisão tomada, segundo o autor, o governador do estado de Minas Gerais. Mas ainda uma outra ação direta de inconstitucionalidade que questiona um dispositivo da CLT, não inserido agora por essa reforma trabalhista, mas inserido anteriormente e que já teve os efeitos suspensos em razão de uma liminar também concedida aqui na Suprema Corte em 1999. E amanhã os ministros devem decidir sobre o mérito desse questionamento. Essa ação direta de inconstitucionalidade ataca um dispositivo da CLT, como eu disse, que prevê a necessidade de todo cidadão, antes de ingressar em juízo com a reclamação trabalhista para buscar as suas verbas rescisórias, que haja uma composição prévia junto às chamadas comissão de conciliação prévia antes de ingressar em juízo com a reclamação trabalhista. Como eu disse, em 1999, essa legislação, essa obrigatoriedade foi suspensa em razão da liminar e amanhã os ministros podem se debruçar para saber se esse dispositivo viola o artigo 5º da Constituição, que prevê que nenhuma lei pode afastar da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito, ou se elas são constitucionais e devem prevalecer no ordenamento jurídico. Karina, muito obrigada por sua participação aqui na TV Justiça. Lembrando, então, amanhã a sessão plenária no Supremo Tribunal Federal e que segue ainda aqui na segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Hoje, a ação penal contra a senadora Gleisi Hoffmann, o marido e ex-ministro Paulo Bernardo e também o empresário Ernesto Kuglo. Lembrando que a cobertura completa do julgamento desta ação penal você acompanha amanhã no Jornal da Justiça, primeira edição. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Carla.